Semana passada, senhor presidente, mais precisamente na quarta-feira, vim à tribuna desta casa falar a respeito das manifestações que aconteciam em todo o país. As manifestações continuam, inclusive na minha capital, em Aracaju. Repito o que venho dizendo, e não é uma fala recente. Esse modelo político que aí está e ao qual todos pertencemos fracassou. Já há algum tempo e vem se mostrando ultrapassado e ineficaz, sem levar em conta as reais demandas dos cidadãos brasileiros. O Brasil é feito de muitos Brasis, de realidades distintas, de realidades socioeducacionais, culturais, econômicas, bem diferentes, nos mais diferentes cantos desta enorme nação. Contudo, o que observamos é um uníssono nas reivindicações presentes nas manifestações que continuam acontecendo em todo o Brasil. E é essa a realidade de uma nação, senhor presidente. Senhores senadores, senhoras e senadores, desabafando o que estava engasgado há muito tempo, cozinhando numa verdadeira panela de pressão e que foi se formando ao longo da nossa história e que em algum momento havia realmente de explodir. E esse é o momento que estamos presenciando. A nossa Carta Magna, no seu capítulo 1º, no artigo 5º, diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas será que de fato é isso que está acontecendo? Sabemos que não, senhor presidente. A igualdade social é ainda a desigualdade social é ainda muito grande em nosso país. A diferença entre o que está escrito, não apenas no texto constitucional, e aqui temos que ser justos e ressaltar, foi um grande avanço para o país, tanto é que a conhecida como Constituição do Cidadão e o que é a realidade do nosso país é uma proporção abissal, espantosa, enorme. Os números que nos são colocados em relatórios mostram uma realidade incompatível com a realidade que vemos, que acompanhamos e que agora os cidadãos exigem nas manifestações. O sistema tem sido violento, senhor presidente, violento com o nosso povo, violento com todos nós. E quando falo do sistema, falo da crise de credibilidade institucional que atingiu todas as esferas das instituições públicas, sejam elas da União, seja ela dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, infelizmente. Sempre entendi a política como um verdadeiro instrumento de transformação social. E essa é a hora. Basta de boas intenções, precisamos verdadeiramente de boas ações. É uma violência, senhor presidente, senhores senadores, o que vem acontecendo ao longo dos anos com a saúde pública no país. O SUS, da forma como foi pensado, é sem dúvida muito grandioso, é verdade. Mas quanto tem sido realmente eficiente em muitos cantos desse país? Só para ter uma ideia, uma pesquisa encomendada pela CNI, realizada pelo IBOP, intitulada, abre aspas, Retratos da Sociedade Brasileira, Saúde Pública, fecha aspas, divulgada em janeiro do ano passado, apontava que o serviço público de saúde era considerado ruim ou péssimo para 61% dos brasileiros. E o Nordeste, minha região, senhor presidente, foi a que teve a pior avaliação. Lá, 62% dos cidadãos considera que a qualidade do sistema público de saúde de sua cidade é ruim ou péssima. Só para dar um exemplo, senhor presidente, na cidade que nasci, na minha cidade, Itabaiana, o hospital público está em reforma há mais de 5 anos, senhor presidente. Em reforma há mais de 5 anos, sem concluir a reforma, seja do centro cirúrgico, seja da urgência, seja da UTI, enfim. E ontem conversava com o enfermeiro me dizendo, Eduardo, não tem nem anti-inflamatório injetável, não tem sonda nasogástrica, não tem antibiótico. É lamentável, senhor presidente. Esse é o depoimento do lugar onde nasci, onde vivi e onde cresci, na minha querida Itabaiana, lá em Sergipe. À época, o próprio ministro, quando se fez
a pesquisa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse ao G1 que o diagnóstico da população estava, de fato, correto. Na pesquisa foram apontados como sendo os principais problemas do sistema público de saúde: a demora no atendimento, a falta de equipamento, unidades e investimento, a falta de médicos e as más condições das unidades de saúde, a má administração, a má gestão, dentre outros. Tudo que foi apontado e quantificado na pesquisa coincide com o que vem se falando há bastante tempo, nenhuma novidade. A nossa saúde é subfinanciada, senhor presidente. Falta-nos investimento, é verdade. Países vizinhos investem muito mais. Já mostrei isso aqui, que o percentual de gasto público com saúde no Brasil é de pouco mais de 45% do valor este, bem inferior ao da maioria dos países desenvolvidos, tais como Holanda, 85%, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Suécia, Itália, França, Alemanha, Canadá, enfim. Mas não é só inferior dos países desenvolvidos, não, senhor presidente. É inferior também a países da América Latina, a países da América do Sul, como exemplo a Colômbia, como exemplo a Costa Rica, a Bolívia, a Argentina, o Peru, ou seja, os países irmãos, países vizinhos. Entretanto, falta-nos também uma política de recursos humanos que valorize todas as 14 categorias, senador Eunício, todas as 14 categorias que compõem a área da saúde: enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, uma política de recurso humano que fixe realmente o profissional no posto de saúde, no hospital, na unidade, no ambulatório, enfim. Hoje, o que faz atenção básica no Brasil, o fazem por vocação, já que o reconhecimento muitas vezes não há, assim como não há um plano de carreira para todas estas categorias. Além de tudo isso, faltam muitas vezes condições de trabalho. O próprio ministro Alexandre Padilha, em audiência pública realizada há pouco mais de um mês aqui na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais, aqui no Senado, nos informou sobre o PROVAB, Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica, criado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o médico, onde, a partir deste ano, cerca de 4.300 médicos estarão atuando nas periferias da cidade do interior e também das capitais do nosso país. Bem, se assim for, precisamos muito menos importar médico, seja de Cuba, seja da Europa, da Espanha ou de que país for, senhor presidente. No pacto lançado pela presidente Dilma Rousseff ontem, ela nos disse que, abre aspas, quando não houver médico brasileiro, seria feita uma importação de médicos estrangeiros para trabalhar nas zonas interioranas do país, fecha aspas. Enquanto pergunto aos senhores senadores, e o PROVAB, está dando certo ou não? Está sendo eficiente no que se propõe? O doutor José Augusto Barreto, meu ilustre professor de cardiologia, um abnegado, um entusiasta, não só da medicina, que muito ensinou aos médicos de Sergipe e além fronteira, que dá o seu exemplo como profissional, como abnegado, professor médico sergipano, aposentado de cardiologia da Universidade Federal de Sergipe, onde conversávamos sobre o nosso país. E carta endereçada à presidente Dilma no ano passado, parece que ele estava prevendo tudo o que está acontecendo, Moca. Eu ouvi a carta. Questionava a respeito dos pontos importantes para este país, não apenas na área da saúde, mas pensando o Brasil como um todo. Dentre os pontos destacados pelo professor José Augusto Barreto, citados, questionava-se também a gestão pública de maneira clara e pertinente, o controle dos gastos públicos, a qualidade do gasto público, a situação precária da nova infraestrutura, da saúde, da educação. O professor José Augusto tinha razão na sua preocupação e também tinha razão e via muito distante a materialização de um país muito melhor, como ele mesmo manifestou ontem à noite. E por falar em educação, senhor presidente, seria muito bom, Tom, que seguíssemos o exemplo da Finlândia, que priorizou ao longo das últimas décadas, mas precisamente da década passada, a educação. Que nesse caso específico, educação de qualidade, educação que anda de mãos dadas com a equidade. Lá, senhor presidente, uma escola particular não consegue, senador Eunício, na Finlândia, ouvi isso da diretora, na audiência pública aqui, na Comissão
de educação, ouvi dela, que uma escola particular, por mais que queira, não consegue ser melhor do que uma escola pública, senador Aloysio Nunes. Na Finlândia, em apenas 10 anos, foram capazes de transformar o sistema educacional daquele país e se tornar o melhor do mundo, segundo critérios avaliados. E o que fizeram? Valorizando apenas 3 itens: professores bem remunerados, escolas decentes de qualidade, não com supercomputadores, didática simples e qualificação de todos os profissionais. Senador Moca, todos os professores do ensino fundamental na Finlândia, todos, e eu insisti nessa pergunta, todos os professores do ensino fundamental da Finlândia têm no mínimo um mestrado. No mínimo um mestrado. Eu perguntei, doutora, 99,9%, ela disse não, 100%. Outro fator crucial na construção do modelo de ensino fundamental universal foi o reconhecimento de que, para se conseguir um sistema educacional que atendesse bem a todos os alunos, independe de aptidões específicas, status socioeconômico ou de origem familiar. Seria imprescindível contar com um corpo docente altamente qualificado. E a qualificação docente é hoje considerada pedra angular do sistema educacional finlandês. Além dos avanços na educação básica, a Finlândia é reconhecida como um exemplo de sociedade do conhecimento, baseado em economia altamente competitiva e inovadora. Sei, obviamente, que somos países muito diferentes, mas por não observarmos o que deu certo lá e aproveitamos aqui, com as devidas adaptações, é claro. Por que não incentivarmos que, além das áreas tecnológicas, que são o enfoque principal da Ciência Sem Fronteira, o próprio campo da preparação do docente poderia se valer de projetos de pesquisas, conjuntos e de intercâmbio de docentes, estudantes de pedagogia e licenciatura, assim como professores universitários e senhor presidente, entre instituições finlandesas e brasileiras. Para finalizar, gostaria de citar o professor indiano Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em 1998, e um dos criadores, senhor presidente, do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, quando diz que o crescimento econômico não é um fim em si mesmo, mas é um meio de se avançar, de se alcançar avanços sociais e benefícios para toda uma população.